Os pacientes muitas vezes me perguntam se é melhor comer frutas ou se é melhor comer pão doces tradicionais ou massas. O mais importante aqui é o número 1, é maior que o lá inscritos do canal Vida Saudável. Eu sou o Dr. João Silva do Departamento de Neurologia do Hospital de Santa Maria. Quando você tem diabetes, surgem complicações causadas pela glicose. Falar de glicose assim faz parecer um vilão, mas a glicose é na verdade uma substância sem a qual o nosso corpo morre. Se faltar ocorre a hipoglicemia e com a hipoglicemia o que morre, outros órgãos têm um pouco de resistência, mas o cérebro morre. Como o cérebro usa apenas glicose e oxigênio, se você decidir fazer uma dieta hoje e passar fome no dia seguinte, você se sentirá tão mal que quase sentirá que vai morrer. E de onde vem esse sofrimento? O cérebro está sofrendo. O cérebro sofre imensamente por não receber glicose, então o que o corpo faz é usar o glicogênio que já está armazenado no fígado, que é o lugar que pode produzir glicose mais facilmente. Quando isso acaba, ele derrete os seus músculos. Isso se chama gliconeogênese. E como é o método mais fácil, se você passar fome, logo no dia seguinte, os seus músculos começarão a derreter. Pelo bem do cérebro. Não derretem à toa, ou porque você não se move, mas sim para salvar o cérebro. A glicose, quando os seus níveis caem para 50, é perigosa. O cérebro fica em perigo. É um grande problema. É a hipoglicemia. Geralmente, para pessoas normais, os níveis ficarão entre 60 e 90. Mas se você se tornar diabético, eles ultrapassarão os 130. Ultrapassarão os 126. Então ter muita glicose é bom sim. Do ponto de vista do cérebro é bom, mas essa grande quantidade de glicose se liga à hemoglobina, tornando-se hemoglobina glicada e também se liga a várias outras proteínas e peptídeos. Quando se liga dessa forma, a substância se transforma no que chamamos de produtos finais de glicação avançada, conhecidos em inglês como AGEs. Esses AGEs tornam-se mediadores de inflamação no nosso corpo. O processo que ocorre no nosso corpo para se defender é a inflamação. É para defesa, mas na maioria das vezes reage de forma exagerada e pode destruir células normais. Isso é o que chamamos de inflamação. Então pode haver destruição e devemos considerar que o grau de inflamação se intensifica devido a essas substâncias. Acaba destruindo ainda mais. Por isso, a lesão mais representativa da sua inflamação crónica é a arteriosclerose. A arteriosclerose é de forma muito evidente uma inflamação. Dizer que essa inflamação se agrava significa que a arteriosclerose se agrava. Portanto, as pessoas com diabetes verão a arteriosclerose em todos os seus vasos sanguíneos piorar a uma velocidade muito mais rápida. Embora você morra sem glicose e seja muito bom manter a glicose em jejum entre 60 e 90, no final das contas, se ultrapassar os 130 e você ficar diabético e eventos muito ruins começarão a acontecer com a saúde dos seus vasos sanguíneos. Eventualmente ocorrem problemas na retina causando cegueira ou surgem muitos problemas renais. Música que levam muitas pessoas a precisar de diálise renal e a arteriosclerose também se torna tão grave que muitas pessoas acabam sofrendo derrames música. Se perguntarem se os pacientes com diabetes precisam de exames de arteriosclerose, basicamente sim precisam, porque os pacientes diabéticos, em comparação com aqueles que desenvolvem apenas diabetes, geralmente têm um metabolismo pior, muitas vezes lidando também com obesidade, falta de exercício ou pressão alta, o que significa que há uma probabilidade de terem lesões iniciais de arteriosclerose. Portanto, os pacientes que já desenvolveram diabetes devem fazer um rastreamento básico para a arteriosclerose. Seria bom fazer um ultrassom das artérias carótidas no pescoço para ver se estão limpas e usar isso como indicador. A glicemia refere-se apenas à glicose no sangue. Então, qual é o nível de glicose? E a glicose é o produto final quando grãos e tubérculos compostos de amido se decompõem. Então, o que é a frutose? Recebeu o nome de frutose porque é um açúcar abundante nas frutas. Porque a glicose é chamada de açúcar da uva, se vem do amido música, foi nomeada incorretamente. No passado, a etimologia da palavra glucose veio da mesma raiz da palavra uva glaucos. Eles acharam que era saborosa como comer uvas. Depois de isolar esse açúcar, eles disseram, vamos chamá-lo de açúcar da uva, nomeando-o de forma errônea.
Embora as uvas também contenham esse açúcar, na verdade ele é abundante nos cereais. Arroz, trigo, batata e batata doce se transformam em quase 99,9% de glicose quando decompostos. Simplesmente comer uma baguete, tudo se transforma inteiramente em glicose no nosso corpo. Comer grãos integrais não é ruim, do ponto de vista metabólico, de duas maneiras. Se você comer CMV de arroz branco, estará consumindo quase carboidratos puros na forma de glicose, o que é bom, né? É muito macio e delicioso, certo? Mas se você comer grãos integrais, eles são ásperos e contêm vários minerais e eletrólitos, além de fibras, excluindo os carboidratos que formam a glicose. A fibra também é, na verdade, um carboidrato. Vocês podem achar que a fibra é algo especial, mas a fibra, como a celulose, também é um carboidrato. É apenas difícil para os humanos utilizar LEE. Na verdade, os animais herbívoros têm a capacidade de converter toda essa celulose em gordura, usando-a realmente como uma tremenda fonte de energia. Mas os humanos também a utilizam. Usamos a energia da fibra, mas onde ela vai para o intestino grosso, onde as bactérias intestinais a decompõem, e em última análise, as células da parede do intestino grosso a usam como fonte de energia. Não conseguimos decompor, tudo usamos cerca de metade ou um terço do que os herbívoros fazem, de qualquer forma é um carboidrato. A fibra também, portanto, quando você come grãos integrais, os carboidratos correspondentes às fibras entram juntos e como não podemos digeri-los, eles se tornam o que chamamos de alimentos indigestos. O que é ótimo para resolver a constipação e para a composição da flora intestinal, pois são nutrientes importantes para as bactérias intestinais. Se você comer arroz integral, música ou grãos multigrãos, estará consumindo uma composição nutricionalmente mais diversificada. E como a quantidade de glicose que entra pode ser um pouco menor, ela pode subir mais tarde e menos. No entanto, se você comer a mesma quantidade de grãos integrais, quase a mesma quantidade de glicose pode entrar. Então é apenas uma questão de tempo, eventualmente toda a glicose pode entrar também. Então se você é uma pessoa normal, então é bom comer bem. Mas se for um paciente diabético, estou fazendo o meu melhor comendo grãos integrais. Nesse caso você precisa reduzir a quantidade. Os pacientes diabéticos não devem consumir calorias em excesso e devem reduzir os carboidratos de qualquer maneira para diminuir a quantidade de glicose. Nesses casos não se trata de dizer é bom porque come grãos integrais, mas sim de uma situação em que até mesmo os grãos integrais precisam ser reduzidos. E a frutose não significa apenas o açúcar das frutas, mas sim uma substância específica chamada frutose. As frutas não contêm incondicionalmente apenas frutose. Elas geralmente têm cerca de 50% a 70% de frutose e música, o restante, cerca de 30% a 50% é glicose. As frutas são basicamente ricas em frutose. Música varia um pouco dependendo dos componentes de cada fruta, mas contêm de 50% a 70% e talvez até 80% de frutose. Como a frutose é cerca de 5 vezes mais doce que a glicose, quando você come frutas, você sente satisfação. É doce e saboroso, como a abundante frutose nas frutas não é realmente usada em grande parte pelo nosso corpo e nós usamos a glicose. O que faríamos se algo que não usamos entrasse no nosso sistema, converteríamos e armazenaríamos certo. Então no que a frutose se converte facilmente, ela quase toda vira gordura. O ato de consumir frutose é um processo metabólico desenvolvido evolutivamente para criar gordura a fim de nos prepararmos para os momentos em que não poderíamos comer consumindo muita frutose e frutas. No passado, criar gordura era motivo de comemoração. Hoje em dia, se você criar gordura, está correndo risco de vida. Vamos pensar mecanicamente. Você comeu os mesmos CMZ de farinha de trigo e comeu os mesmos CMZ de fruta. Então, na sua glicemia, a glicose consumida através dos grãos atingirá um valor alto. Então comer fruta faz o nível subir menos, sobe menos. E você pode pensar, comer fruta é bom, mas o restante da frutose, se você consumiu, além das calorias normais para o dia, quase tudo virará gordura. Você vai engordar mais. A glicose tem vários estágios para inibir a sua conversão em gordura, porque
por ser uma substância tão importante, o corpo diz preciso usá-la mais tarde, atrasando o metabolismo, transformando-a em glicogênio ou inicialmente em ácido lático, e apenas quando não há outra opção, ela finalmente vira gordura. Quando você come muito, ela vira gordura. Mas a frutose não tem esse processo intermediário de permanecer como glicogênio, ela tenta ser usada como ácido lático de imediato. Boa parte tenta ser usada como ácido lático, mas aí você consumiu calorias em excesso. Então não há necessidade de usar o ácido lático. O ácido lático retorna e vira gordura. Consumir frutose faz com que, na verdade, você não perca peso, mas a composição da gordura aumente como gordura visceral, tornando-se um fator que piora o prognóstico do seu diabetes. As frutas têm uma quantidade imensa de frutose, então se você comer muitas frutas, você engorda. Você engorda e se torna obeso. E é por isso que é ruim. Porque é ruim, provoca diabetes. Portanto, a frutose é causa de diabetes. Causa obesidade e diabetes. Então, a glicose é boa, a farinha é boa. Isso é meio ambíguo de se defender, porque dizem que pacientes diabéticos desenvolvem complicações por terem muita glicose, então seria ruim para os diabéticos comerem alimentos que aumentam a glicose, então a frutose é boa? Não é boa. Se o paciente diabético desenvolveu a doença devido à obesidade, comer muita frutose agravará ainda mais a obesidade. A própria doença ou diabetes pode piorar. Na verdade, para pacientes diabéticos, tanto a frutose quanto a glicose são ruins. Mas se você não tem diabetes, coma tanto frutose quanto glicose. Coma frutas e coma de tudo. Ter uma dieta equilibrada é o mais importante. Apenas monitore bem se você não está caminhando para a obesidade. O mais importante aqui é o número 1, eu tenho diabetes ou não. Número 2, o que eu como todos os dias é um excesso de calorias ou são calorias normais. Se eu comer calorias em excesso, a maioria das calorias excedentes, seja de carboidratos ou gorduras, proteínas são um pouco diferentes, todas virarão gordura. Se vocês olharem para isso de forma dicotómica agora e perguntarem se as frutas são ruins ou se os grãos são ruins, o pensamento de vocês se distorce. Mas fundamentalmente ambos são carboidratos importantes que o nosso corpo usa como fonte de energia. Portanto, ambos são bons. Se você não tem diabetes e está consumindo calorias normais, ambos são nutrientes incrivelmente bons. No entanto, se eu tenho diabetes ou sou obeso e, portanto, sou alguém que absolutamente não deve consumir calorias em excesso, então ambos se transformam imensamente em gordura. O mais importante é que o excesso de calorias é o fator mais crítico. Mas se me pedirem para comparar mesmo assim, a frutose tem uma probabilidade muito maior de virar gordura. É um nutriente nascido com esse destino. Portanto, se você está obeso no momento, faça um esforço para reduzir as frutas a fim de reduzir a frutose. No entanto, a regra mais importante é que sob nenhuma circunstância deve haver excesso de calorias. O melhor a fazer é calcular as calorias que você consome no dia e ingerir uma quantidade definida de calorias. O açúcar é geralmente produzido através da extração da cana-de-açúcar ou da beterraba sacarina e resulta num componente chamado sacarose. A glicose e a frutose estão unidas exatamente na proporção de 1 para 1. Elas estão unidas por ligações covalentes e isso é o açúcar. O que é o xarope de milho rico em frutose? Nos Estados Unidos o milho era produzido em grandes quantidades a um preço muito baixo, mas o que faltava na época era açúcar. Se você decompor o milho, ele se transforma quase inteiramente em glicose. Como a frutose é que é doce, como o açúcar, pensaram, vamos transformar isso quimicamente em frutose semelhante ao componente do açúcar. Assim surgiu o xarope de milho rico em frutose. Significa xarope de milho com alto teor de frutose. E existem proporções com 45% e 55% de frutose. O de 55% é mais doce que o açúcar. Como era produzido a um preço muito inferior ao do açúcar, a partir da década de 1960, começou a ser produzida em massa nos Estados Unidos e música começou a ser adicionado em enormes quantidades a muitas bebidas, refrigerantes e sobremesas. Como era barato, começaram a colocar indiscriminadamente e o que deu uma contribuição notável para tornar os americanos extremamente obesos foram os refrigerantes.
neles está contido esse xarope de milho com 55%. Então, se me perguntarem se o xarope de milho rico em frutose é bom bem, se você usar corretamente, não tem nada de especialmente ruim. Afinal, como tem 50% de frutose, não tem muita diferença do açúcar que tem 50% certo. Então vocês só precisam pensar, isso é um condimento que dá sabor doce e comer menos. Mas qual é o problema disso? Se vocês comerem alimentos que contêm esses condimentos doces, vocês invariavelmente comerão demais. É difícil comer de forma normal. Se for saboroso, vocês comem mais. Lembram do que um ator disse no passado? Se é gostoso, tem 0 calorias. Isso é completamente errado. Risos, se é gostoso, significa calorias em excesso. Tem que ter gosto ruim. Na verdade, a parte mais importante do controle da dieta é comer a maior parte do tempo apenas saladas e não colocar muito molho. Comer vários tipos de grãos misturados. A ideia fundamental é comer coisas que não sejam muito saborosas. Só comendo coisas sem graça é que se come pouco. Portanto, a ideia de comer muito só porque quer comer de forma deliciosa é algo que você deve planejar apenas para um momento específico da semana. Se você consumir xarope de milho rico em frutose ou açúcar, no momento em que os consome, o seu autocontrole é rompido e você acabará comendo muito mais. O que vocês podem não saber bem é que se comerem carne pura estarão consumindo principalmente a proteína e a gordura da carne. Surpreendentemente, também há alguns carboidratos lá, em quantidades mínimas, mas existem. De qualquer forma, para tornar isso saboroso, vocês adicionam muitos temperos. Vocês temperam bastante pratos como carne grelhada ou costelas. Uma quantidade enorme de carboidratos é adicionada. Na verdade, enquanto comem carne, vocês dizem, eu não comi arroz, comi carne grelhada e costelas temperadas. Mas vocês consumiram muitos carboidratos, risos. Uma quantidade enorme de açúcar é adicionada, temperos são adicionados e vocês acabam comendo muito mais do que pensam. Enquanto comem salada dizem, eu só comi salada mas engordei. As calorias e os ingredientes do molho são compostos quase que inteiramente de carboidratos e gorduras. Vocês acabam consumindo quantidades enormes de carboidratos, gorduras e aminoácidos de uma forma muito simples. O que tem muita frutose são frutas e sobremesas, o que significa que há 50% de frutose no açúcar. E um xarope de milho rico em frutose contém de 45% a 55% e usamos quase incondicionalmente quando fazemos sobremesas. Todos os produtos de panificação, pães e doces, que consideramos doces, contêm quantidades absurdas dessas substâncias. Vamos olhar para um exemplo. Mulheres dizendo que estão de dieta quase não comem carboidratos ou grãos durante a refeição, optando por proteínas e depois, para satisfazer aquele apetite reprimido, vão a um café tomar uma sobremesa doce. Então mais da metade do açúcar nessa sobremesa entrará no corpo como frutose. Vocês estão desistindo da glicose para consumir frutose. É um comportamento estranho. Bioquimicamente é um comportamento estranho. Portanto, não há necessidade de pessoas sem diabetes odiarem a glicose. É uma substância muito importante. O cérebro metaboliza apenas com glicose. Quando eu disse isso, alguém comentou em um clipe, ele também usa corpos cetónicos, esse cara é ignorante. Essa é uma situação anormal. Ou seja, em tempos de fome, quando jejuamos de propósito e o nosso cérebro morreria sem glicose, ele altera o seu processo metabólico para usar corpos cetónicos. Essa é uma exceção. No geral, se houver corpos cetónicos e glicose, ele não usa corpos cetónicos. Ele usa incondicionalmente apenas glicose, em tempos normais. Portanto, a glicose é uma fonte de energia incrivelmente importante para o cérebro. Não demonizem a glicose. Porém, os pacientes diabéticos inevitavelmente precisam reduzir a glicose. Vocês têm que entender assim. Porque isso é lamentável. Porque cerca de metade dos pacientes que atendo, os dados globais devem ser piores, é tratada com sucesso, mas a outra metade não é. Se me perguntarem porque é que não são tratados com sucesso, a razão básica é que não controlam a dieta, nem se exercitam direito. Mas o que geralmente explico a eles é que, embora eu tenha dito que a glicose não é má, para os pacientes diabéticos não há outra opção senão reduzir a glicose. Por isso acabo listando uma série de alimentos ricos em glicose. Arroz, pão, macarrão,
alimentos à base de farinha de trigo, batatas, batata doce, milho e até mesmo frutas e sobremesas. Acabo falando de tudo isso. Então eles não devem comer isso. Não é que não devam comer, mas se já comiam uma certa quantidade, tentem comer apenas a metade do que costumavam comer e tentem focar o resto da refeição em proteínas. É muito importante. Quando pacientes diabéticos perguntam o que devem comer, dizemos para reduzir os carboidratos. Reduzam as gorduras. Porquê? Porque engorda. Se comerem muitos carboidratos, a glicose aumenta, causando inflamação, mas se comerem em excesso, vira gordura. Então o que devem comer? Por isso, dizemos para focar a dieta nas proteínas. Dizemos isso aos pacientes. Portanto, se forem comer uma refeição típica, reduzam a quantidade de arroz à metade e certifiquem-se de ter proteínas nos acompanhamentos como feijão, tofu, carne ou peixe. Dizer para focarem as refeições nas proteínas é a melhor resposta correta. Como esse controle da dieta muitas vezes não funciona bem, como resultado a hemoglobina glicada deles continua subindo com o tempo e a medicação vai aumentando, quando a medicação aumenta acaba chegando à administração de insulina. Há o que significa dar insulina a alguém que desenvolveu resistência à insulina, significa bombardeá-los com insulina o suficiente para superar essa resistência mesmo que ela exista. Chegar a receitar insulina aos pacientes significa que realmente estamos chegando às últimas fases do diabetes, porque isso é triste, porque aqueles que se esforçaram para eliminar o diabetes durante a fase de pré-diabetes, muitas vezes vivem o resto das suas vidas sem diabetes. Mesmo se desenvolverem diabetes, as pessoas que dizem, se eu fizer isso o diabetes aparece e voltam a controlar a dieta, muitas delas vivem sem diabetes, a vida toda apenas controlando a alimentação. Se realmente não conseguirem, inevitavelmente usam medicamentos. Muitos pacientes passam o resto da vida usando apenas um medicamento em fase inicial. É porque viveram sem pensar nisso, comendo o que queriam e não se exercitando que a resistência à insulina se desenvolve exponencialmente mais tarde. Pacientes com diabetes grave dizem, eu posso apenas tomar o remédio mais tarde. Não é bem assim, o remédio deixa de fazer efeito. Apenas com um controle muito rigoroso no início é que os remédios para o diabetes funcionam bem. Portanto, vocês precisam pensar corretamente e dar o seu melhor para reduzir os níveis de hemoglobina glicada toda vez que forem consultados. Eu não conseguia nem imaginar, mas dizem que há pessoas que bebem óleo até mesmo em colheradas achando que é remédio. Há diferença entre óleos vegetais e óleos animais. Se o óleo vegetal é bom ou mau, o que eu posso lhes dizer é que energia os músculos usam normalmente. Agora eu estou usando energia muscular. Mesmo que não pareça que estou me movendo, estou usando centenas de músculos para manter a postura do corpo. Mesmo que os rostos de vocês pareçam sem expressão, vocês estão usando dezenas de músculos simultaneamente. Os músculos precisam de energia continuamente, certo? Isso vem majoritariamente da gordura. Quando vocês caminham devagar, a gordura é usada na maior parte, mas de repente vocês correm. Então usam a glicose. Cerca de 70% da nossa fonte de energia habitual usa ácidos graxos e os restantes 30% usam glicose. Mas existe diferença entre óleos vegetais e óleos animais. As pessoas cometem o erro de pensar dicotomicamente, animal é ruim, vegetal é bom. E pensam, como é gordura é ruim. Mas se for óleo, tudo bem. Especialmente se a palavra for usada em inglês, oil, está tudo bem. Isso é um pensamento completamente absurdo. Óleo de cozinha e gordura. Vocês devem pensar cientificamente neles como quase a mesma coisa. Se olharem para as formas representativas de gordura, verão manteiga, óleo de cozinha, óleo de semente de uva, óleo de canola, música, azeite de oliva e todo o tipo de óleos. Mas todos eles são simplesmente óleos e gorduras. Porque este é sólido e o outro é líquido. Devido ao seu ponto de fusão, um é sólido e o outro é líquido. Óleos que são fluidos assim, contêm muitos ácidos graxos insaturados, mantendo a forma líquida devido à sua estrutura flexível. Mas se houver muitos ácidos graxos saturados, eles se tornam rígidos e sólidos. Por isso, quando comemos carne nos animais terrestres, música tem músculos e corpos firmes. Para manter essa estrutura corporal firme, eles precisam ter muita gordura saturada. Nós também temos muita. Mais da metade do nosso corpo é composta de gordura saturada, música.
Só assim podemos vencer a gravidade e andar por aí. Então porquê que diabos os ácidos graxos insaturados são tão abundantes nas plantas aquáticas, algas marinhas, frutos do mar e peixes sentem menos o peso da gravidade? Porque eles têm muitos ácidos graxos insaturados, porque eles precisam ser flexíveis. Para vivermos na Terra precisamos ter muitas gorduras duras, por isso as gorduras saturadas inevitavelmente aumentam. Portanto, se você gosta de carne bovina e suína, obviamente irá consumir muita gordura saturada, porque são animais terrestres e produtos ricos em gorduras saturadas são extraídos para criar alimentos semelhantes a condimentos na forma de pura gordura. A manteiga ficou dura porque tem muita gordura saturada. Há os líquidos, como têm mais gordura insaturada, usam o óleo dessa forma. No entanto, se você elevar o ponto de fusão deles, eles viram líquido de qualquer forma. Quando eles são iguais, você não consegue nem diferenciá-los bem. São as mesmas gorduras. Tudo é gordura. Todos são tremendas fontes de energia. Para dizer o oposto, cerca de 60% da gordura do nosso corpo é gordura saturada. O que significa que também precisamos comer gordura saturada. Vocês precisam comer muita gordura saturada. No entanto, nós não saímos ativamente à procura de gordura saturada para comer certo. Porque como gostamos de comer carne quando a comemos, consumimos gordura saturada em enormes quantidades. Você precisa ter a proporção correta entre gorduras saturadas e insaturadas para que as células funcionem bem. Portanto, vocês precisam consumir tanto ácidos graxos saturados quanto ácidos graxos insaturados de forma adequada. No entanto, se você gostar apenas de carne, consumirá apenas muitos ácidos graxos saturados. E é por isso que dizemos, conheçam a importância dos ácidos graxos insaturados, vamos comer peixes e algas marinhas. Mas surpreendentemente também há muitos óleos vegetais que são ricos em gordura saturada. Então, se o óleo vegetal é bom ou ruim, o que posso dizer é que quando vocês ingerem alimentos, o nosso corpo não absorve a comida como está. Ele decompõe tudo, num a um, e só absorve os nutrientes individualmente. Portanto, quer comam óleo vegetal ou animal, o nosso corpo decompõe totalmente na forma de ácidos graxos e os absorve. Você pode comer qualquer coisa. Na verdade, você pode comer qualquer um deles. Mas então porquê achamos que a gordura animal faz mal? Para mantermos esse cérebro, as células nervosas. O cérebro é um lugar com uma gravidade específica baixa, como a água. A função cerebral exige uma interação imensa com o ambiente, de modo que a estrutura que forma as suas membranas celulares requer muitos ácidos graxos insaturados em comparação com outras células. O cérebro, portanto, precisamos consumir ácidos graxos insaturados. Comemos isso por causa do cérebro. Pelo cérebro e pelos nervos. E o resto, vocês devem considerar que quase não é necessário. Alguns tomam por causa da inflamação, tem algum efeito, mas é um efeito secundário. Na realidade, a gordura que entra e forma nosso corpo atua como uma importante fonte de energia e nas membranas celulares. Eu não disse que todas as membranas celulares são feitas de fosfolipídios. Se a forma de um ácido graxo que compõe a bicamada fosfolipídica for um ácido graxo insaturado, ele se dobra tridimensionalmente, tornando a membrana celular flexível. Ácidos graxos saturados são retos e tornam a membrana densa. Como o cérebro não pode ser denso e rígido, o cérebro exige sempre um certo nível de ácidos graxos insaturados. Portanto, pelo bem do cérebro, vocês devem consumir muitos ácidos graxos insaturados, sendo o ômega 3 o mais representativo. Por isso basta consumirem alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3 é realmente importante. Na verdade, há algumas coisas que o corpo humano não consegue produzir. Os chamados nutrientes essenciais, como as vitaminas, recebem esse nome. Porque alguns animais podem produzi-las, mas os humanos não conseguem. E também os aminoácidos que não podemos sintetizar são chamados de aminoácidos essenciais. Quando vocês ouvem isso, podem pensar, devem ser coisas super importantes que eu preciso comer. Mas não é bem assim. Evoluímos para não produzi-los no corpo, porque não podemos produzi-los
porque entram tão facilmente através dos alimentos que, em vez de passar pelo trabalho de produzi-los, é muito mais fácil obtê-los pela dieta, tornando-os nutrientes essenciais. O ômega 3, como eu disse, é um componente imensamente importante no cérebro, por isso é essencial consumi-lo para a manutenção da função neurológica do cérebro. E vocês consomem quantidades enormes dele sem nem perceberem. Especialmente porque as pessoas do nosso país gostam de peixe certo. Eles contêm enormes quantidades de gordura insaturada. Então, na verdade, se vocês olharem para a dieta habitual, quando comem peixe cru e coisas do tipo, vocês consomem gorduras insaturadas, frescas, em quantidades inacreditáveis. Mesmo com a dieta no nosso país, que pode parecer vegetariana, quando preparamos os vegetais, o óleo entra e continuamos adicionando óleo. Então somos levados a consumir muita gordura. Devemos evitar comer gorduras. Para a grande maioria das pessoas com peso normal, que fazem exercícios adequadamente, não há motivo para mudar essa dieta. Basta continuarem comendo bem. No entanto, pessoas com obesidade, diabetes e outras condições semelhantes sofrem de doenças causadas pela gordura e, portanto, precisam se esforçar para reduzir a gordura na dieta. Nem todos, mas pacientes com obesidade e diabetes precisam tomar um pouco de cuidado. Eu nem consegui imaginar, mas quando as pessoas me dizem que há quem beba óleo às colheradas, considero isso um hábito incrivelmente mau e irracional do ponto de vista dietético. Música, seja óleo, vegetal ou animal, a quantidade de ácidos graxos insaturados ômega 3 nas algas não tem sequer comparação com a dos peixes. Afinal, ambos são plantas e animais terrestres, certo? Para manterem a sua forma física, possuem quantidades significativas de gorduras saturadas. Como já mencionei, componentes ricos em ômega 3 vêm de plantas aquáticas. Não há uma grande abundância deles nas criaturas terrestres, por isso não considero um bom comportamento que as pessoas procurem ativamente e bebam óleos animais ou vegetais de origem terrestre dessa forma. As pessoas do nosso país que gostam de peixe e de algas já recebem uma quantidade considerável de ômega 3, a quantidade de óleo usado para cozinhar os alimentos já contém níveis adequados de gorduras insaturadas e saturadas, portanto não precisam ficar se preocupando em separar isso. O próprio ato de beber o óleo puro, na verdade, o nosso corpo detesta receber apenas gordura. O corpo odeia esse estado de receber apenas óleo. Achamos as coisas saborosas quando o estômago se abre e os distúrbios gastrointestinais não ocorrem. Por isso essa prática de beber colheradas porque acham que é um remédio. O óleo é apenas um nutriente. Definitivamente não é remédio. E engolir componentes puros só pela sua própria crença equivocada, enfrentando a possibilidade de vários efeitos colaterais, me parece uma atitude que não é muito boa. Uma das coisas que vocês entenderam mal é quando falam sobre ômega 3, ômega 6, etc. O ômega 6 não é tão bom assim para o corpo. O ômega 6 é usado no nosso corpo como transmissor de inflamação. É o mesmo tipo de ácido graxo, mas o nosso corpo atribuiu-lhe essa missão. Você servirá como um transmissor de inflamação. Por isso, consumir muito ômega 6 aumenta a inflamação crónica. Há inúmeros resultados de estudos científicos sobre isso. E há óleos ricos em ômega 6. Então, consumir muito ômega 6, na verdade, não é um comportamento adequado. O comportamento mais apropriado é consumir quantidades abundantes dos ômega 3, conhecidos como DHA e EPA. E, de fato, o azeite de oliva não tem um alto teor de ômega 3. O azeite de oliva, mas também não tem um teor muito alto de ômega 6. Ele contém pouco dos bons e pouco dos ruins. Risos, mas a proporção de gorduras insaturadas é alta em comparação com outros óleos. O pessoal só fala das boas vantagens, não é? Aqueles que dizem que o azeite de oliva é bom afirmam: não tem pouco ômega 6. Sim, mas também tem pouco ômega 3. Em comparação com outros óleos, ele não tem muito ômega 3. Portanto, não há grande necessidade de elevar o azeite a um status de ingrediente milagroso devido à sua composição nutricional, mas podem pensar, já que dizem que os outros óleos têm mais ômega 6, isso não pode causar inflamação. No entanto, na minha opinião, a proporção de ômega 3 e 6 no nível do óleo de soja ou de milho também está bem razoável. Os óleos são adicionados em pequenas quantidades,
apenas para realçar o sabor, por isso não acho necessário complicar a questão do óleo. Eu considero que é tudo marketing. Obviamente existem muitos fabricantes de óleo. No mundo inteiro, o mercado de óleos é um oceano vermelho. Com tantos óleos por aí, esses produtores sentiram a necessidade de comercializá-los, enfatizando as suas composições químicas, e é por isso que começaram a falar com vocês sobre gorduras insaturadas e ômega 3. Então eu não acho que isso seja tão importante a ponto de vocês se deixarem levar por essa onda. Há muitas outras questões de saúde mais críticas do que se preocupar com isso. O seu tipo de corpo, peso, atual exercícios, coisas como essa são muito mais importantes. Então, ao invés de adotar uma atitude de hiperfoco na saúde, concentrem-se em fazer exercícios, consumir calorias moderadas e não coloquem as suas vidas em risco por questões tão triviais. Dizer que o colesterol alto cai porque consome ômega 3 e concluir: este óleo bom, rico em gorduras insaturadas, deve ir para onde está o colesterol e lavá-lo é um mal-entendido anticientífico e um salto de lógica total. Não faz nenhum sentido. A ideia de que o óleo expulsa o colesterol não existe. No entanto, se um bom óleo como o ômega 3 entrar no corpo, o colesterol LDL diminui e o colesterol HDL sobe ligeiramente, mas esse não é um efeito direto, já que o fígado produz tanto o colesterol quanto a gordura. Com a diminuição dessa carga no fígado, ele sintetiza um pouco menos de colesterol. Então vocês não devem pensar que estão tomando o ômega 3 para reduzir o colesterol. Isso é algo que pode acontecer quando o colesterol realmente precisa baixar. E não baixa, sendo então que um médico pode prescrever ômega 3, mas esse não é o seu propósito. Vocês devem entender que o ômega 3 é necessário para a saúde neurológica do vosso cérebro. O principal efeito real do ômega 3, a prioridade número 1 de longe, é o funcionamento suave do sistema nervoso. De forma suplementar, ele pode reduzir um pouco o colesterol e também secundariamente pode reduzir ligeiramente a inflamação. Mas dizer que devido a esse efeito na redução da inflamação devem consumir ômega 3 para diminuir doenças cardíacas, infartos e derrames repentinamente. Atualmente as evidências de estudos relacionados ao uso para infartos do miocárdio e derrames têm resultados ambíguos e hoje em dia isso não é mais recomendado de forma geral. Chegaram até a dizer: não procura ativamente tomá-lo, ou seja, não estão tomando pela saúde dos vasos sanguíneos, mas sim para as funções cerebrais. Vocês devem se concentrar na sua função mais vital, não acham? O colesterol é necessário em determinadas quantidades para criar as membranas celulares e os nossos hormônios vitais, mas estamos consumindo muito mais do que isso. Então fazemos um esforço para comer menos, mas se você já tem arteriosclerose, você precisa usar medicamentos para reduzi-lo de vez. O ômega 3 não é importante para o fígado ou para os vasos sanguíneos. A sua grande importância está na função neurológica do cérebro, mas já estamos consumindo em quantidades abundantes. Se ainda se preocupa e escolhe tomar suplementos, essa é uma decisão sua, mas o povo do nosso país já consome muito ômega 3 na dieta, então não há motivo para tanta preocupação. No Ocidente, as pessoas não gostam tanto de peixes ou de algas e as dietas deles são fortemente baseadas na carne, o que pode realmente afetar negativamente as funções neurológicas cerebrais. Foi por isso que a importância do ômega 3 foi destacada na ciência ocidental, o que os levou a pensar, já que odeiam tanto comer ló na comida, aqui está o ômega 3 extraído do peixe, o ômega 3 feito de krill, nós produziremos de qualquer maneira, então pelo menos comam isso, e foi assim que isso começou. O ômega 3 não pode ser sintetizado por nós, mas é imensamente necessário porque a função nervosa é crucial. Contudo, não é tão necessário na mesma quantidade exigida pelas pessoas do Ocidente. Nós já consumimos muito. As pessoas na Europa foram menos expostas aos efeitos do xarope de milho rico em frutose do que as pessoas nos Estados Unidos, de modo que ainda possuem tipos de corpos razoáveis. Mas dentre essas, a comida que os gregos comem revelou-se ótima para a saúde. Como eles consomem muito iogurte e saladas,
isso se tornou uma espécie de mito, especialmente consumindo muito azeite de oliva e coisas do tipo. Diz-se que a dieta mediterrânea é boa, mas eu acredito que a dieta coreana também é incrivelmente boa. As únicas desvantagens na dieta do nosso país são comer muito picante e salgado. Se vocês ajustarem apenas essas duas coisas, não acho que haja qualquer necessidade de procurar e tentar ativamente a dieta mediterrânea. A dieta dos coreanos possui uma quantidade abundante de ômega 3, tornando-nos muito mais favorecidos que outros países. Se decidirem tomar suplementos de ômega 3, geralmente uma única cápsula grande tem cerca de 1 a 2 gramas de puro óleo. Vocês devem se perguntar, será que posso ingerir tanto óleo, mas o fígado tem uma enorme capacidade de armazenamento e o retém por um longo tempo? Então se você toma ômega 3, as suas funções cerebrais não melhoram de forma instantânea no mesmo dia. Leva tempo até o fígado entregar à cabeça os triglicerídeos que contêm esse ômega 3. Demora bastante. O fígado o armazena por longos períodos, portanto, a menos que sofra de doença hepática gordurosa, pode-se dizer que essa reserva é bastante considerável. Consequentemente, é muito difícil chegar a níveis de excesso, seja consumindo o ômega 3 como suplemento ou na alimentação. No entanto, o problema de consumir gordura demais, incluindo o ômega 3 a ponto de desenvolver doença hepática gordurosa, é outra questão totalmente distinta. Por isso, as pessoas com doença hepática gordurosa podem, de fato, necessitar de ter precauções até mesmo com o ômega 3. A primeira consequência do excesso de gordura é a obesidade. E a obesidade torna-se a causa de várias outras doenças. Mas o que tem estado muito em foco ultimamente é a esteatose hepática metabólica. No passado, se houvesse algum problema hepático no nosso país, resumia-se a duas causas principais. Hepatite viral, seguida por hepatite induzida pelo álcool. Com o agravamento de ambas, podia-se desenvolver cirrose e até cancro no fígado. No entanto, e os indivíduos que não possuíam nenhuma dessas condições, mas ainda assim desenvolviam hepatite cirrose ou cancro hepático, eles foram categorizados como indivíduos cujas hepatites possuíam origens metabólicas. Isso tem sido chamado de MASH ultimamente. É uma hepatite causada pelo acúmulo de gordura no fígado devido a anormalidades metabólicas. As células hepáticas ficam sobrecarregadas com gordura. Eu mencionei que o fígado converte o excesso de energia em gordura, não é? A energia excedente transformada em gordura deveria ser enviada para a gordura subcutânea ou outros locais. Contudo, como o nosso corpo já não a recebe, ela permanece congestionada no fígado. Portanto, a obesidade e os hábitos alimentares ruins deterioram a saúde do vosso fígado. Mas um exame muito fácil para analisar o estado do fígado é a ultrassonografia hepática. A ultrassonografia hepática é um procedimento amplamente realizado nos exames de saúde por um preço muito acessível. Por isso, ao descobrir o grau do acúmulo de gordura no seu fígado através desse exame, e caso seja diagnosticado com doença hepática gordurosa, isso significa que a sua dieta é muito pobre. Tem de esforçar-se ativamente por reduzir o consumo de gordura e também de carboidratos, fazer exercícios saudáveis e procurar melhorar a condição da gordura no fígado. Pensar no HDL como um colesterol bom não é algo cientificamente muito sólido. Ou seja, ter pouco LDL e apenas HDL alto também faz da pessoa alguém muito incomum. Não fiquem demasiadamente eufóricos nem deprimidos só pelos vossos níveis de triglicerídeos, pois vocês têm indicadores muito mais importantes se observarem o colesterol total, os triglicerídeos, o LDL e o HDL, e notarem que há arteriosclerose ou um derrame, vocês tornam-se 100% um paciente de hiperlipidemia do ponto de vista médico. A hiperlipidemia geralmente refere-se a possuir níveis muito altos de colesterol. Diz-se que pessoas com essa quantidade de colesterol no sangue têm maior probabilidade de causar arteriosclerose ou de agravar derrames. Assim, com base nos níveis de colesterol, criaram a hiperlipidemia. Ao realizarem esse exame, os resultados mostrarão o colesterol total, os triglicerídeos, o colesterol LDL e o colesterol HDL. Nesses 4, ao vosso nível, por favor, não se preocupem excessivamente com os triglicerídeos. Digo isto porque quando passam de 200 ou 250, vocês dizem: "Oh, os meus triglicerídeos estão muito altos." Mas os triglicerídeos são nutrientes, são idênticos aos que estão na vossa cintura e aos presentes na carne, se ingerirem carne de porco nesse dia. Eles sobem imenso.
sobem de forma alarmante e quando fazem uma refeição podem facilmente disparar para 500 ou 600 mais ainda do que os picos de glicose. Se fizerem uma dieta rica em gorduras, chegam a um nível surpreendente. No entanto, o motivo pelo qual eles não estão altos quando vão ao hospital é porque exigimos 12 horas de jejum. Durante o jejum eles despencam. A contagem de triglicerídeos é praticamente a de ontem. Risos é extremamente volátil e os níveis aumentam monstruosamente no momento em que comem. Isso acontece porque a gordura é um nutriente tremendamente importante para nós. Tornar ela a principal culpada como causa de doença é uma situação ambígua. Mas quando uma pessoa obesa com muita gordura subcutânea ou visceral tem também muitos triglicerídeos, assumimos os ácidos graxos que provocam a inflamação vão aumentar. Preocupamos-nos com isso como a glicose na diabetes, mas não há um nível definitivo apresentado formalmente. Existe, e nós médicos debatemos isso, mas no caso de tentar com todo o esforço reduzir os triglicerídeos para os pacientes, sim, há alguns pacientes assim, têm peso normal, mas os seus triglicerídeos disparam para 700, 800, pessoas como essas têm problemas genéticos ou metabólicos de base, não é algo que se aplique ao nível das pessoas normais. Consequentemente, ao diminuírem a ingestão de gordura, os triglicerídeos diminuirão substancialmente. Para além disso, mesmo que comam pouco, mas estejam obesos com muitos triglicerídeos já armazenados internamente nos vossos corpos, o vosso nível de triglicerídeos já está muito alto, sem sequer precisar comer mais. Na realidade, os triglicerídeos apenas refletem os vossos hábitos alimentares e a obesidade atual. Apesar disso, preocupar-se com isso ao gerir o corpo apenas torna tudo demasiadamente complicado. É um conceito clinicamente importante, mas por favor não foquem nele. Então não fiquem extremamente eufóricos nem deprimidos com os níveis de triglicerídeos. Foquem-se num indicador vosso que tem muito mais importância. Através do peso, que é algo extremamente fácil de ver, o estado do vosso corpo, calculem o vosso índice de IMC e verifiquem se são obesos ou não. Quando saírem os valores de colesterol total, triglicerídeos, LDL e HDL, por favor olhem apenas para o LDL. Se o seu LDL ultrapassar 160, você diz, sou uma pessoa comum, mas tenho hiperlipidemia. O colesterol LDL funciona como caixas de entrega destinadas a distribuir pelo nosso corpo o colesterol que o fígado envia. As glândulas suprarrenais, os testículos e os ovários recebem-no para produzir hormônios. Esses são os órgãos que deveriam receber logo prioritariamente. Contudo, caso haja excesso e não necessitem mais, esses níveis elevados ficarão a vagar pelo sangue, não é? A vagar pelo sangue e aproveitando as brechas nas paredes dos vasos sanguíneos, esse colesterol LDL infiltrar-se, fixando-se e começando a acumular-se e depois apodrece. É isso que é a arteriosclerose. Portanto, visto que essa arteriosclerose acaba por causar infartos do miocárdio e derrames cerebrais, vocês devem entender que é o componente principal do derrame e do infarto do miocárdio. Música. Se houver outros fatores de risco envolvidos, e mesmo estando abaixo de 160, só de passar dos 100, eu já não sei se deverei controlar isto. Se eu tiver arteriosclerose ou um derrame, então preciso reduzi-lo para abaixo de 70. Para a população geral, os resultados saem entre 100 e 120. Se for notificada a arteriosclerose ou um derrame, vocês tornam-se 100% um paciente de hiperlipidemia do ponto de vista médico. Sinceramente, na altura em que eu fazia a especialidade, nós não podíamos medir o colesterol LDL, nem sequer no Hospital de Santa Maria podíamos medi-lo. Usávamos a equação de Friedewald, onde realizando cálculos nós estimávamos o colesterol LDL. Foi assim que escrevi a minha primeira tese, quando eu era médico residente. Só a partir dos anos 2000 em diante é que o formato para medir o colesterol LDL diretamente se generalizou nos hospitais. Ora, se até mesmo no Hospital de Santa Maria a medição direta do colesterol LDL só entrou nos anos 2000, desde quando acham que isso entrou nos exames de rotina gerais. Na realidade não faz tanto tempo assim. Portanto, havendo esse exame, é muito bom que o façam. Mas vocês falam do HDL, não é? O HDL é quando o fígado recupera o colesterol que entrou de forma errada no corpo. Portanto, a bolsa do HDL que contém colesterol indica que estão sendo recolhidos de volta para o fígado
Por isso chamam-lhe colesterol bom, mas reparem, dizem que é bom apenas porque ele o recolhe. Se ele está alto, pensem assim, deve haver muito a ser recolhido. Por isso chegaram a criar medicamentos para aumentar o colesterol HDL. Música, há 20 anos em todo o mundo, todos falharam miseravelmente. Como provocavam inúmeros efeitos colaterais, as grandes farmacêuticas que faziam medicamento tiveram um fracasso terrível. Na verdade, porque isso aconteceu, pensando bem agora, ter o colesterol HDL alto significa que há muito a ser recolhido. Ter muito o que recolher é realmente algo bom. Pensem bem, se estão trazendo muito, é porque há muito o que pegar. Portanto, ter o LDL baixo e apenas o HDL alto também indica uma pessoa metabolicamente muito estranha. Ou seja, ter muito colesterol HDL significa que vocês pensam, eu tenho muito colesterol HDL, então eles são bons e fazem bem ao corpo. Não é isso, estão apenas a recolher muito agora. É como dizer que os caminhões de lixo estão a trazer muito lixo. Isso significa que há muito lixo. Então, como podem dizer incondicionalmente que isso é bom? Por isso, por favor, não olhem para o HDL. Para aqueles cujo colesterol HDL não é alto, eu penso pelo contrário. Não deve haver muito a ser recolhido. Só quando há muito a ser recolhido é que ele sobe também. E existem muitas pessoas com o LDL alto e o HDL alto. Eles perguntam-me, então eu devo ficar feliz ou triste? Fiquem tristes incondicionalmente. O LDL está alto e isso é mau, pois eles são os espalhadores. Por conseguinte, pensar no HDL como um colesterol bom não é nada cientificamente bom. Ou seja, não podem falar de forma conclusiva sobre a vossa saúde baseando-se no valor do colesterol HDL. E a soma do LDL, HDL e também do IDL e VLDL que não aparecem nos exames resulta no colesterol total. É a junção de todos os que espalham e os que recolhem, por isso ainda menos devem olhar para o colesterol total. Se tanto o LDL quanto o HDL estiverem altos, o colesterol total sairá alto. É um colesterol aritmético. Refere-se a todo o colesterol no sangue. Vocês calcularem, misturando o bom e o mau, é um cálculo errado. Portanto, como existe um valor claro e muito bem correlacionado, que é o colesterol LDL, é melhor orientarem-se por ele. Na relação entre a hiperlipidemia e a arteriosclerose, bem como o derrame, devem pensar que isto é dito pelo menos a quem corre o risco de desenvolver arteriosclerose ou já a desenvolveu. Para pessoas muito saudáveis que fazem o exame e apenas a hiperlipidemia dá alta, não é o caso de tomarem medicamentos, mas sim de viverem uma vida saudável, diligentemente, mudarem um pouco a dieta, observando os níveis de colesterol e encontrarem a vossa dieta saudável ideal. Música, em geral, agora perguntam-me o que devem comer e o que não devem comer. Vocês ficam desanimados por terem comido carne e coisas do tipo. Mas, surpreendentemente, a causa da hiperlipidemia não é a carne, são os carboidratos. É, inequivocamente, o pão, as massas tradicionais e afins. Se consumirem muito arroz, pães ou massas, o processo pelo qual o nosso fígado produz o colesterol, que prefaz 80% do colesterol total, é feito a partir da glicose. O fígado dá-se ao trabalho de produzir diligentemente o colesterol a partir da glicose, para depois ser empacotado e enviado para a corrente sanguínea. O fígado cria diretamente 80%, mas apenas os outros 20% do colesterol são provenientes da absorção dos alimentos. Portanto, se ingerirem grandes quantidades de carboidratos, tudo vai para o colesterol. Quer dizer então que se eu reduzir os carboidratos, o colesterol baixa sim. Por isso, se vocês precisarem urgentemente de reduzir a hiperlipidemia, não devem reduzir a carne, mas sim os carboidratos. Ou seja, não estou dizendo para comerem muito, mas comam carne. Por favor, risos comam uma quantidade apropriada. É um componente indispensável, o problema surge porque comem demais, não recomendei de forma alguma que comessem em grande quantidade. Por favor, não consumam calorias em excesso e comam de forma adequada apenas na medida do que o vosso corpo gasta. Esse é o caminho mais saudável. Ao observarmos os fatores de risco que levam ao derrame cerebral, o 1 grau lugar invariavelmente vai para a pressão alta. É a hipertensão e o 2 grau lugar é disputado ferozmente entre o diabetes, o fumo e a hiperlipidemia. No entanto, o alicerce mais importante que engloba todos esses fatores de risco é o vosso estilo de vida.
O estilo de vida mostra a integridade humana mais substancial sobre a vida dessa pessoa. Aconselhar pacientes a viverem bem, comerem de forma variada e praticarem exercícios é, na verdade, uma virtude que a própria pessoa deveria ter adotado mesmo antes do médico dizer. É algo que devem fazer obrigatoriamente. Pessoas comuns que já se tornaram pacientes, mas que não se exercitam adequadamente, continuam a fumar, bebem em excesso ou não comem de forma saudável. Eu considero-os pessoas irresponsáveis para com os seus próprios corpos e, dependendo da situação, dou-lhes uma enorme bronca. Eles dizem: Dr. João Silva, peço desculpa, mas eu respondo, porque se desculpa a mim. Deveria desculpar-se consigo mesmo. Eu estou apenas aqui para guiar. Se o médico enfatiza isso, significa que não cumpriram o básico. Estando bem estabelecidos nesse básico, é que devem procurar prevenir o derrame cerebral com o mínimo de medicação possível. É o básico e por isso é tão importante. A frustração relativamente à hiperlipidemia diminuiu bastante, porque antigamente as pessoas não reconheciam a doença hiperlipidemia e não estavam educadas sobre ela a ponto de ouvirem falar dessa doença pela primeira vez. Num contexto em que tratar a hiperlipidemia tornou-se crucial, os pacientes pensavam: mas eu nunca senti nenhum sintoma mal provocado por isso, inicialmente para precisar de tratamento, e como não há sintomas, os pacientes perguntavam-se porque é que o médico criou esse diagnóstico só para ele e me dar remédios se eu não tenho nenhum sintoma. Com a pressão alta também não há sintomas, mas com a hipertensão as pessoas acham que a pressão sobe e os vasos sanguíneos vão rebentar e que se rebentarem a cabeça vai doer. Por mais que eu explique que não há sintomas perceptíveis, o público em geral continua a pensar: se a cabeça dói, deve ser hipertensão. Isso não muda. É muito comum pacientes descobrirem a hipertensão apenas depois de sofrerem um derrame cerebral. Surpreendentemente, tinha alguma doença crónica antes? Não, nenhuma. E a pressão dá 190. Mede 190, é alguém atualmente internado no hospital. Impressionante, não é? Com 190 e dizem: eu nunca tive nenhum sintoma. Eu vos digo que não há sintomas na hipertensão e não é só a pressão alta. Quando são internados pela primeira vez, a glicada dá 9 ou dá 12. Há pessoas assim. É surpreendente. No entanto, como as pessoas veem muitos casos de amputação de pernas por diabetes, diálise renal cegueira e hemorragias cerebrais devido a diabetes e hipertensão, elas têm imenso medo. Mas se perguntarem qual é o problema exclusivo da hiperlipidemia, com exceção de algumas pessoas cujo colesterol é assustadoramente elevado, os sintomas surgem em conjunto com outros fatores de risco. Mas na prática, após muita investigação, percebemos que o principal culpado da arteriosclerose era a hiperlipidemia. As complicações mais representativas podem matá-lo de ataque cardíaco ou podem deixá-lo deficiente por causa de um derrame. Acham que só acontece nesses dois órgãos? Não, na verdade pode ocorrer em todos os vasos sanguíneos. Por isso, pode causar infarto intestinal, anomalias da função renal, pode causar de tudo. Na verdade, a hiperlipidemia não é algo que o paciente consiga detectar sozinho, mesmo que os valores estejam altos. Contudo, existem inúmeras formas de detectar a pressão alta e o diabetes através de check-ups de saúde e muitas vezes a própria pessoa sente que algo não está bem. As pessoas que fumam têm um tipo de corpo pouco saudável e não fazem exercício, agem como o feijão. Como eu descrevi no meu livro, chamando de o tipo de pessoa feijão, diz-se que o feijão, quando vai ser caçado e se assusta com o caçador, enterra a cabeça nos arbustos. O corpo está todo à vista, mas o que ele está a fazer, ele ilude-se pensando: se eu não consigo ver o caçador, também não me consegue ver. Risos. E as pessoas agem exatamente da mesma forma. Quando pressentem algo mau, evitam ir fazer o check-up médico. Não fazem os exames. Passam-se 2, 3 anos facilmente e não fazem nada. Até que após um derrame chegam ao hospital e são diagnosticados com hipertensão e diabetes. É uma tragédia. Não podem agir assim. Portanto, se tiverem alguma preocupação, deveriam ser proativos e fazer exames simples. A hipertensão, o diabetes e a hiperlipidemia podem ser diagnosticados com um exame de sangue muito simples e um teste básico de pressão arterial, pelo que não são coisas que devem tentar evitar
Vocês podem prevenir antecipadamente o risco de morte trágica ou de ficarem com uma deficiência profunda fazendo um esforço muito leve cerca de uma vez por ano. É absolutamente crucial que o façam.